Santo. Abra sua Bíblia aí, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também escape, para que possais suportar. Portanto, meus irmãos, meus amados, fugi da idolatria. Falo como sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém. Graças a Deus. Uma palavra exortativa. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, envia essa carta à igreja que estava na capital da Acaia, Corinto. Uma igreja grande, uma igreja abençoada, uma igreja cheia dos dons espirituais, mas que alguns irmãos não estavam levando com seriedade as coisas de Deus. Pessoas que estavam saindo da simplicidade do Evangelho. E o Evangelho, irmãos, ele é simples, mas ele é exclusivo. Se você entregou a sua vida para Jesus, você pertence ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Diferentemente do mundo, diferentemente dos demônios e do diabo, que não se importa que você tenha um pé na igreja e um pé no mundo. Não, Satanás não liga para isso não. Que você seja meio crente, que você seja meio cristão.
Não, o diabo não liga para isso, mas Jesus liga, porque ou você é inteirinho de Jesus, ou você não pertence ao corpo de Jesus Cristo. Então tem que ficar claro para nós, e Paulo está ensinando a igreja ali de Corinto, porque havia irmãos que até ensoberbecidos, e realmente tinham uma compreensão correta, de que o ídolo não era nada, que as coisas sacrificadas aos ídolos não valia nada, porque só existe um Deus verdadeiro, e se existe um só Deus verdadeiro, o resto é tudo falso, o resto é tudo ilusão, o resto é tudo produto da inteligência humana, o resto são todas forças criadas por Satanás, para tirar as pessoas do caminho da verdade. Então o ídolo não é nada, mas Paulo vai nos advertir, não é nada, mas você não deve participar dos banquetes oferecidos a eles. Toda a carne, em todo o Império Romano, de toda a cultura greco-romana, toda a carne que era batida e vendida nos açougues, eram sacrificadas aos ídolos. Toda a carne. E Paulo fala, olha, quando você for comprar a carne, não pergunte, simplesmente compre a carne e vai e come a carne, dá graças a Deus. Então não era para ficar com problema de consciência, mas ele vai nos advertir aqui. Por outro lado, você não deve participar de nenhum tipo de festividade pagã. Por que eu não posso participar de festividade pagã? Porque quando você participa de uma mesa pagã, você está em comunhão com os demônios. É isso que Paulo está falando. Por isso que nós cristãos não participamos de festividades pagãs. Não participamos de festividades dedicadas aos ídolos. Não participamos da mesa dos demônios. E obviamente, nem todos podem participar da Santa Ceia. Paulo diz isso. Vocês acham mesmo que o corpo de Cristo é o corpo de uma prostituta, que é violada pelo pecado? Não, o corpo de Cristo é santo. Nós somos comprados por bom preço. Portanto, glorificai a Deus plenamente. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus permitir, na próxima terça-feira, eu vou ministrar, vou dar um estudo bíblico sobre Marcos capítulo 12. Os dois grandes mandamentos, e um deles é que nós temos que servir a Deus de todo o nosso intelecto, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso corpo. Porque Deus quer nos integralmente, não é só um pedacinho. O que vale é só o coração. Não importa o meu mau testemunho lá fora, não. Deus perdoa. Isso chama nicolaísmo, uma graça sem responsabilidade. A graça de Deus tem que haver responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo inicia como figuras. Ele começa: ore, irmãos, não quero que ignoreis. Eu não quero que vocês não tenham ciência a respeito de assuntos relevantes. Em primeiro lugar, ele vai falar que os filhos de Israel foram batizados. Porque para participar da comunhão, primeiro tem que ser batizado. Tem um monte de denominações por aí que não se importa com a palavra e age de maneira irresponsável. A Bíblia é clara: para participar da Santa Ceia do Senhor, primeiro você tem que ter morrido para o mundo. Primeiro você tem sido sepultado nas águas batismais. Primeiro você tem que dar testemunho para o mundo que você pertence ao Senhor Jesus. Aí você está apto para poder participar do corpo de Cristo. Hoje tem denominações, venham, chama pessoas de tudo quanto é religião, não tem problema, pode, criança, todo mundo participar da ceia. Quer ver uma bagunça, não sabe o que é mesa do Senhor, mas brinca com as coisas santas. Isso é profanação. A Bíblia fala isso? Claro que fala. Abre a sua Bíblia em Atos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha o que diz aqui, após a pregação de Pedro, a partir do versículo de número 38. Primeiro tem que ser batizado. Mas a pessoa precisa, não é salva se ela não for batizada? É salvo. Se aceitou Jesus, é salvo. Mas Jesus deixou duas ordens: batismo e Santa Ceia.
Foram as únicas duas ordens que o Senhor Jesus deixou. Olha só a pregação de Pedro. E disse-lhes Pedro, primeira coisa, tem que haver o arrependimento. Se não houver arrependimento, irmão, não adianta nada. Então ele vai frisar o preâmbulo da sua mensagem. Arrependei-vos. Essa é a chave. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender das maus práticas. Tem que se arrepender do pecado. Tem que se arrepender da vida profana do mundo. Tem que se arrepender das suas atitudes pecaminosas. Arrependei-vos. E depois que arrependeu, aí cada um de vós seja batizado. Claro que Pedro está falando para judeus, diferentemente da comunidade gentílica. Os judeus só faltava mesmo aceitar Jesus ser batizado, porque não tinha vícios, já seguia a Bíblia, não era idólatra, tinha os compromissos com a Bíblia Sagrada, diferente dos gentios. Os gentios eram idólatras, viviam na prostituição, então tem que ensinar. Então é diferente. Uma coisa é uma criança que nasceu na igreja, participou da escolinha bíblica dominical, aí cresceu, basicamente é só batizar mesmo. Agora, uma pessoa que vem do mundo, que não conhece a doutrina, não conhece o evangelho, tem que ser ensinada. Jesus disse, ide ensinai as nações. As nações ensinam. Agora, o povo judeu, por já conhecer, já ser ensinado, então precisava apenas se arrepender. Então arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Aqui em nome de Jesus não é fórmula batismal, é na autoridade do Senhor Jesus. A fórmula batismal está em Mateus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, batizai na autoridade do Senhor Jesus. Se se arrependeu, os seus pecados serão perdoados. Não é a água que purifica o homem do pecado. Não é a água. Se fosse a água, Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário. Nós nem estaríamos celebrando nessa abençoada noite a memória do sacrifício expiatório do Senhor Jesus. Se batismo purificasse o homem do pecado, João Batista teria resolvido a necessidade humana, mas não resolveu. De hipótese alguma, não é um ritual. Não é um ritual que nós podemos elaborar, é que vai purificar. Quantas denominações erram e erram por não conhecer a Bíblia? Chamam as pessoas para deixar os seus pecados, ou até mesmo a blasfêmia de dizer, deixar o seu pecado original nas águas batismais. Água não purifica o homem do pecado. O que purifica o homem do pecado é o sangue, é o sangue, é o sangue de Jesus Cristo. Batismo é obediência. Significa o quê? Ser batizado. Quem é que pode se batizar? Quem nasceu de novo. Quem morreu para as práticas pecaminosas. Quem não é mais escravo do pecado. Já está liberto. Já está liberta. Então pode se batizar. Porque o que significa batismo? Sepultamento. Então olha o que diz aqui. Ele vai falar da promessa do batismo com o Espírito Santo. Agora olha o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir dos pães, e na oração. Primeiro foram batizados, para depois participar da Santa Ceia do Senhor. Foram batizados primeiro, e depois participaram da Ceia do Senhor. Nós temos também documentos extrabíblicos. Há um livrinho chamado Didaquê, que foi feito pelos primeiros cristãos, para ensiná-los as doutrinas básicas do cristianismo. E o Didaquê é claro, primeiro seja batizado, para depois participar da comunhão. Então não é de qualquer jeito, irmão. A igreja tem fundamentos, tem ordem, tem ordenanças. Não é um clube que faz cada um o que veio na cabeça. Não funciona assim, irmão. Nós temos que ter compromissos com Deus, temos que ter temor de Deus, temos que estudar a palavra, e seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6 para você entender o significado do batismo. Então eu vou repetir, o batismo não é para ser salvo, é para quem já é salvo. Ué, mas Jesus não falou, quem crer e for batizado será salvo? Sim, olha a segunda cláusula, e quem não crer será condenado. Não é quem não crer e não for batizado que vai ser condenado, não. Porque o que vale é a crença.
O ex-ladrão na cruz não teve oportunidade de ser batizado, mas foi salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se você tem todas as condições de ser batizado e não se batiza, você é desobediente. Desobedece à ordem do Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo depende do contexto de cada um. Romanos capítulo 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto, aqui ele está falando morto para o pecado, não é morte física. Aquele que está morto, está justificado do pecado. Glória a Deus. Então nós morremos para o pecado. Se está morto, sepulta. Não pode sepultar quem está vivo. Igrejas irresponsáveis, que sepulta a gente viva, sepulta junto, sabe o quê? O vício dela. Por isso que tem gente que é batizado e continua fumando, bebendo, tudo de qualquer jeito. Porque não ensinou, não aprendeu, não foi liberto dos seus pecados. Só pode sepultar quem morreu para o mundo e para o pecado. Esse é que pode ser batizado. Portanto, já é salvo. Porque para você estar morto para o pecado, é porque você já foi salvo pelos méritos de Jesus Cristo no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Colossenses 2, 12. Diz assim a palavra do Senhor: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é batismo. Batismo é para quem já morreu para o pecado. Aí a gente sepulta. Glória a Deus. Próximo dia 3 agora, domingo, primeiro domingo de agosto, nós vamos ter lá na igreja sede o batismo das pessoas que já morreram para o pecado, pessoas que já são salvas, pessoas que nasceram de novo, entenderam que é evangelho e quer ser sepultado para, com testemunho de fé, ressuscitar em Cristo e viver em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí pode participar da segunda ordenança, da Santa Ceia do Senhor, como Paulo está falando por figura. Os filhos de Israel foram batizados no mar ou na nuvem, e também participaram depois do maná que caiu do céu. Primeiro passaram pelo mar vermelho, foram batizados, simbolicamente, são figuras. Depois foram participar do maná, que é o equivalente à Santa Ceia do Senhor Jesus. Mas eu quero enfatizar aqui para os irmãos a pergunta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos, ele está se referindo a isso aqui, ó. O cálice de bênção, o cálice, o símbolo do santo sangue de Jesus. O cálice que você vai pegar aí para tomar. Ele está perguntando, porventura, o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? É exatamente isso. O cálice que você vai pegar, você está testemunhando que você está em comunhão com o corpo de Cristo. Você está tomando pela fé o sangue de Jesus, porque o vinho é o símbolo
do sangue de Jesus, vertido por nós na cruz do Calvário. E o pão que partimos, o pão, o que simboliza o pão? O pão, ele diz aqui, o pão que partimos não é porventura a comunhão no corpo de Cristo? Então, irmão, a pessoa que não é batizada não está nem em comunhão com o corpo de Cristo. Então Jesus nos orienta. Se você nasceu de novo, se já morreu para o pecado, aceite a orientação de Jesus, seja batizado, seja sepultado, para que você possa participar do sangue e do corpo. O símbolo do sangue de Cristo e o símbolo do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fecha essa ideia no versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Vida dupla. É abominável diante de Deus. É falta de temor de Deus. Quem vive de teatro, no fundo é um idólatra. No fundo está em comunhão com demônios. Por isso que sofre toda a consequência da carne. Porque quem é de Deus é coberto com o sangue de Jesus, e o maligno não lhe toca. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter responsabilidade moral, responsabilidade espiritual. Você é de Jesus, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Não deis lugar à carne, não se envolva com imoralidade. Uma das formas de idolatria hoje é a pornografia, que tem desgraçado lares. Jovens, adolescentes, adultos, idosos, escravos da pornografia, idolatria, prostituição, impureza sexual. Que Deus nos livre disso. O sangue de Jesus tem poder. Enfrenta os seus medos. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de comunhão. Hoje é dia de poder de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não há comunhão, não há unidade. Então pare de ter vida dupla. Acha que é amiguinho do mundo? Abre sua Bíblia aí em 1 João, primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 5. Capítulo 5. A partir do versículo, primeira carta, capítulo 5, a partir do versículo 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Quem é nascido de Deus, em outras palavras, não tem prazer no pecado. Ah, mas não peca? Peca, irmão, claro que peca, mas não tem prazer. Tanto é que imediatamente já vai orar, pedir perdão. Perdoa, meu Deus, por aquela palavra que falei, aquele pensamento errado que tive, aquele ato inadequado que fiz. Então sabemos que todo aquele que é de Deus não vive pecando ou não tem prazer no pecado. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Irmão, para de se iludir. Tem gente, irmão, que quer ficar na terra, não é possível. Quer ficar na terra, irmão. Sabe por que a pessoa gosta da terra? Por causa do corpo. Sabe do que foi feito o seu corpo? Sabe qual é a matéria-prima? Terra. Pó da terra. Então a gente gosta de comer melancia, deitar na rede, a gente gosta de praia, camarão, a gente gosta da terra, irmão. Por quê? Porque a nossa carne é da terra, ela quer ficar na terra. O homem carnal quer ficar na terra. Mas vós sois espirituais, irmãos. Vocês nasceram de novo. O Senhor Jesus ressuscitou a sua alma. O Espírito Santo testemunha que você é filho de Deus. Portanto, você não é uma mulher carnal, você não é um homem carnal. Glória ao nome do Senhor. Sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. O mundo, o sistema,
Não se iluda, o mundo jaz no maligno. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu conhecimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, olha como João fecha. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Guardai-vos dos ídolos. Toda a sedução do mundo, toda a obra da carne, toda a imundícia é do mundo. E o mundo passa. O mundo, irmão, ilude as pessoas. Satanás é especialista em ilusionismo. Foi isso que ele fez com Eva. Usou de ilusão. Está escrito, Paulo fala isso em Coríntios, 2 Coríntios. Que não foi o homem que foi enganado, foi a mulher por ilusionismo. Ilusão. Enganou. Satanás continua usando as suas mesmas armas. Concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos. É a mesma coisa, não muda. Poder, dinheiro e sexualidade. As 3 armas satânicas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vigia, meu povo. Ore mais. Venha orar aqui de terça-feira. Venha chorar. Venha buscar o batismo no Espírito Santo. Você precisa de dons espirituais. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para você resistir esses ataques satânicos no seu trabalho, lá na faculdade, na escola, lá na onde você mora, no seu condomínio, são ataques de Satanás. Concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos, vantagem econômica corrupta, sexualidade não sadia. E também, irmãos, poder. Foi isso que Eva foi enganada. Ele falou, você vai ser igual a Deus. Querer ser igual a Deus, querer ter poder, isso é uma fraude, é um engano. E João também nos adverte para tomarmos cuidado com os ídolos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Paulo está advertindo a igreja de Corinto. Corinto, na Grécia, o mundo das filosofias, das grandes religiões pagãs. E Paulo fala, eu não quero, irmãos, que vocês sejam participantes da mesa com os demônios. Então, irmão, vigia, você é de Jesus. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo te alerta o tempo todo. Irmão, eu não acredito nessa história. Irmão, eu caí em pecado. Você não caiu, você pulou no buraco. Não vem disfarçando não, irmão. Você vê, caiu O Espírito Santo te alertou muitas vezes. Deus tocou muitas vezes no teu coração. Deus falou através de um hino, através de uma criança, através da palavra profética. Deus está alertando hoje. Vigia. Deus te ama. Deus tem um plano com a sua vida. Seja fiel a Jesus. Seja fiel ao Senhor Jesus. Não participe, não tenha comunhão com o mundo. Não participe da mesa com os demônios. Mas busque sabedoria para você viver em vida de santidade. Sabe por quê que a Bíblia fala muito de santidade? Sede santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque essa é a índole do nosso Deus. O nosso Deus é santo, é a índole dele. Por isso ele exige santidade. O mundo, os demônios, a idolatria, o pecado, a divindade deles não é santa. Por isso que eles são imorais. Por isso que eles bebem para receber espíritos, porque são imorais, as suas divindades são imorais. Os deuses do paganismo são imorais, eles são adúlteros, promíscuos, mas o Deus da Bíblia é santo. Por isso ele exige santidade do seu povo. Quem é de Deus se santifica cada dia mais. E como que eu vou me santificar? Orando, lendo a palavra, glorificando, cantando, participando, estando em comunhão, servindo a Deus com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Não podeis beber. Não é todo mundo que pode participar da ceia, não, irmão. Que história é essa? Todo mundo aqui pode participar. Não pode não, está aqui ó. Não podeis.
O mundo fala pode, Paulo fala não pode. O mundo não, é clube. Todo mundo, pega a ceia todo mundo, irmão. Aqui todo mundo toma ceia. Mas a Bíblia fala, não pode. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Vida dupla diante de Deus, não. Pode enganar sua esposa, pode enganar seu marido, pode enganar aqui o pastor Alberto. Não pense que eu não sou da KGB, eu não sou investigador da polícia secreta, né, da antiga União Soviética, era KGB. Eu não sou da CIA. Então eu não estou nem aí, eu não vou ficar pensando que eu vou ficar, irmão, por onde você anda? Ai, que fraqueza, irmão. Esquece, eu não sou policial. Tenho o maior carinho pelo policial, mas eu não sou. Eu sou pastor. E sabe o que eu faço por você, quando eu percebo que você está dando nota fora? Eu começo a orar. Pega ele, Jesus. Cerca ela, Jesus. Queima ele, Jesus. Espírito de Deus, batiza, faz um rebuliço, visita a casa dela, visita a casa dele, Senhor, visita, manda poder, manda fogo, visita, Senhor. É assim que eu trato, irmão. Não fico aqui pensando, nem quero saber de nada. Graças a Deus. Todo mundo fala, lá na igreja tem muito problema. Não, irmão, lá só tem bênção, glória a Deus. Eu até acho estranho os pastores falam, irmão, onde eu congrego, que luta. Você pergunta para a esposa do pastor, nossa, não é fácil ser esposa do pastor. Ai, que fraqueza. Aqui é fácil sim, porque a gente coloca tudo no pé de Jesus. O nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o dono da obra. E eu fico sossegado, e eu durmo super bem, porque eu creio em um Deus de milagre, num Deus que visita, num Deus que transforma, num Deus que renova, num Deus que abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra, irmão. Vigia. Deus tem falado com essa igreja que vai enviar um poderoso avivamento, batismo no Espírito Santo, dons espirituais. Os céus vão se abrir sobre a Nova Europa. Deus tem falado. Está chegando as nuvens de chuvas, de bênçãos. Deus vai te prosperar, meu irmão. Você que tem sido dizimista fiel, Deus vai honrar a sua fé. Você que tem semeado, Deus vai honrar a sua vida. Amém, irmãos?